Questão do Enem, muito elogiada, e eu quero que você preste muita atenção. É uma questão que você tem que raciocinar bastante. É uma questão que é muito complicada para o aluno fazer em apenas 3 minutos, porque ela tem muita interpretação. Eu tive o cuidado de tentar mostrar para você uma solução bem devagarinho, passo a passo. Eu quero que você acompanhe comigo, vamos demorar um pouquinho, mas é necessário. Vamos lá para essa questão do Enem? O HPV é uma doença sexualmente transmissível. Uma vacina que tem eficácia de 98%. Ou seja, ela funciona em 98% das pessoas que forem vacinadas. Então 2% ela não funciona. É como se a pessoa não tomasse essa vacina. Percebeu esse detalhe? Foi criada com o objetivo de prevenir a infecção por HPV e dessa forma reduzir o número de pessoas que venham a desenvolver câncer do colo de útero. Uma campanha de vacinação foi lançada em 2014 pelo SUS para um público-alvo de meninas de 11 a 13 anos de idade. Considera-se que em uma população não vacinada, atenção, começou os detalhes, o HPV acomete 50% desse público ao longo de sua vida. Ou seja, se você não tomar a vacina, se a menina não tomar a vacina, ela tem 50% de chance de adquirir o HPV. Em certo município, a equipe coordenadora da campanha decidiu vacinar meninas entre 11 e 13 anos de idade em quantidade suficiente para que a probabilidade de uma menina nessa faixa etária, escolhida ao acaso, via desenvolver essa doença seja de no máximo 5,9%. Houve 5 propostas de cobertura de modo a atingir essa meta. Proposta 1, vacinar 90% do público-alvo. Proposta 2, vacinação de 55,8% do público-alvo. Proposta 3, vacinação de 88,2% do público-alvo. Proposta 4, vacinação de 49% do público-alvo. E a proposta 5, vacinação de 95,9% do público-alvo. Para diminuir os custos, a proposta escolhida deveria ser também aquela que vacinasse a menor quantidade possível de pessoas. Ou seja, eu preciso aliar a eficiência do meu projeto de vacinação com os custos. Ou seja, eu também não posso vacinar todo mundo porque existem custos. E eu quero, essa probabilidade deve ser aceita aí no mundo aí da ciência, no mundo médico, tá? Então, vamos com muito cuidado ver como é que a gente vai fazer essa questão. A proposta implementada foi a de que número? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos bem devagarinho, não importa o tempo que a gente vai levar, tá? Então, vamos supor que P é a população total do público-alvo. Observe, não é a população da cidade, é só a população do público-alvo, das meninas, as meninas de 11 a 13 anos. Então, o que é que eu vou fazer? Seja X a porcentagem vacinada do público-alvo e seja Y a porcentagem não vacinada. Então, olha que legal. Como ele quer saber aí qual é a porcentagem, eu vou estabelecer que X é a porcentagem do público-alvo que eu vou vacinar. E Y é a porcentagem que eu não vou vacinar. Então, uma coisa você já percebe, que X mais Y tem que ser 100%. Por que X mais Y tem que ser 100%? X é o total de meninas que vai ser vacinada. Y é o total de meninas que não vai ser vacinada. A soma dos dois tem que dar 100%. Então, daqui eu vou isolar o Y. Y é igual a 1 menos X. Ou seja, 100% é a mesma coisa que 1, né? Então, Y é igual a 1 menos X. Agora, por que eu estou fazendo isso? Para trabalhar só com uma incógnita. Então, X é a porcentagem das meninas que vai ser vacinada. Y é a porcentagem das meninas que não vai ser vacinada. Para evitar duas incógnitas, eu vou dizer que Y é igual a 1 menos X. Sim, porque 100% é 1. Então, se X for a população vacinada, Y é a população não vacinada. Aí vem o detalhe. De acordo com o enunciado, para a população não vacinada, há 50% de chance de desenvolver a doença. Concorda comigo? Quem não tomar a vacina tem 50% de chance de desenvolver a doença. E o outro detalhe, que é o decisivo na questão. Observe que mesmo que se tome a vacina, há uma ineficácia de 2%, já que há uma eficácia de 98%. Olha o que está de amarelo que decide a questão. Ou seja, é como se esses 2% não tomassem a vacina. Então lembra do X que as meninas que tomam a vacina, 2% dessas meninas é como se não tomassem a vacina. Porque a eficácia é 98%. Então, daquele povo que tomou, das meninas que tomaram a vacina, 2% delas é como se não tivessem tomado, que é a ineficácia da vacina. Percebe isso? Muito bem. E, dessa forma, esses 2% terão 50% de chance de contrair a doença.
Portanto, para os dois grupos teremos. Atenção que é o momento decisivo agora. Quantos % da população tomou a vacina? X. Mas dessa população que tomou a vacina, quantos % delas é como se não tivesse tomado? 2% de X. E desse total 2% de X tem 50% de chance de ser acometido de HPV. Então entenda o raciocínio. Você tem que perceber porque é que aqui está 2% de X. Porque esses 2% de X é como se esses 2% não tomassem a vacina. 2% da população vacinada, que é o X, ó. X é a porcentagem vacinada do público-alvo. Então esses 2% é como se não tivesse tomado a vacina. E se 2% é como se não tivesse tomado a vacina, 50% é a chance de adquirir o HPV. E do povo que não tomou a vacina, as meninas que não tomaram a vacina, que é Y não tomou vacina, é os 50%. Então eu vou ter 50% de 2% de X, por quê? Porque X é a população que tomou. Mais do que dos que tomaram, 2% vão ter a possibilidade de adquirir HPV, porque a ineficácia, 2% de X é como se não tivesse tomado. Aí eu calculo 50% dos 2% de X. Porque segundo o estudo, quando você não toma vacina, ou quando ela é ineficaz, 50% de chance de adquirir o HPV. E dos que não tomaram, 50% de Y. Mas olha, quem é Y? Y é 1 menos X. Então eu vou colocar aqui 1 menos X. O enunciado deseja via desenvolver a doença seja no máximo de 5,9. Então, isso aqui, gente, é possibilidade de desenvolver doença. 2% de X, 50%, porque 2% de X é como se não tivesse tomado a vacina, então eu faço 50% de 2% de X, e dos que não tomaram a vacina, 50% de Y, que é 50% de 1 menos X. Então, trazendo agora para o enunciado, eu quero que a probabilidade de desenvolver a doença seja no máximo 5,9. Ou seja, a probabilidade tem que ser, detalhe, Carlão, segura aqui, menor ou igual a 5,9%. Ai, Carlão, não estou entendendo não. Por isso que eu ainda vou lhe ajudar nesse infográfico. Esse gráfico vai lhe explicar melhor. X é a população vacinada, certo? Só que desse X, 2% é como se não tivesse tomado a vacina. O azul, gente, é o pessoal que está submetido ao HPV, que tem chance de ter HPV. Então olha esses 2% aqui. Então, galera, o que é que eu faço? Dos 2% de X, ó, de toda a população do público-alvo, apenas essa pequena quantidade, que é 2%, que a vacina é ineficaz, tem 50% de chance de desenvolver a doença. Carlão, estou começando a entender. Carlão, eu não tinha entendido ainda essa questão, mas eu estou começando a entender, Carlão. Ó, de toda a população, você está considerando só aquela parte que é como se não tivesse tomado a vacina, né, Carlão? Porque como a eficácia é 98, 2% é ineficácia. Então 2% de X é como se não tivesse tomado a vacina. Então você calcula 50% de 2% de X, porque esse pessoal tem 50% de chance de ter HPV, porque é como se ele não tivesse tomado a ineficácia. Somado com 50% de toda a população que não tomou a vacina. Galera, esse pessoal aqui é o Y. Esse pessoal de azul, se não tomou a vacina, tem chance de contrair o HPV. É 1 menos X, lembra? Então é 50% de 1 menos X. Então, Carlão, do pessoal que tomou a vacina, 2% é a ineficácia de quem tomou, calcule 50%. E do pessoal que não tomou, 50%. Então, tudo isso aqui tem que ser menor ou igual a 5,9. Mais uma vez. Via desenvolver a doença seja no máximo 5,9. Então, a porcentagem total tem que ser menor ou igual a 5,9. Então, ó, fazendo isso, eu vou ter 50%, 50% e 5,9%, eu vou cortar os %. Como é um fator comum a todos os membros, eu vou cortar só esse %. Esse %, esse % e esse %. Esse aqui eu não posso estar dentro do parênteses. Ó, eu já cortei esse, ó, esse e esse. Estou cortando apenas um deles. Então fica 50. 2% é 0,02. Aqui, ó. Caramba, por que você não cortou esse %, hein? Porque eu só posso cortar um, né, gente? Fator comum. Esse e esse. Esse aqui eu não posso cortar. Mas o que é 2%? 0,02. Então 0,02x. 50, porque eu já cortei, né? 1 menos x e 5,9. Então agora vamos desenvolver isso. Ó. 50 vezes 0,02 dá 1. 1x. Mais 50. 50 vezes 1 é 50. 50 vezes x menos 50x tem que ser menor ou igual a 5,9.
Vamos desenvolver isso aqui, ó. 1x mais 50 menos 50x menor ou igual a 5,9. Fazendo isso, eu vou ter 1x mais 50 menos 50x menor ou igual a 5,9. 1 menos 50 menos 49x menor ou igual a 5,9. Passo 50 para lá, menos 50. Então, menos 49x é menor ou igual a menos 44,1. Multiplicando por menos 1, 49x é maior ou igual a 44,1. Então, x é maior ou igual a 0,90. Ou seja, a porcentagem da população vacinada tem que ser maior ou igual a 90% da população do público-alvo para garantir até 5,9% da probabilidade pedida. É óbvio que você tem que pensar assim, ó. Se x é a porcentagem vacinada do público-alvo, ainda tem que se levar em consideração a diminuição dos custos. A proposta escolhida deve também contemplar a menor quantidade possível de pessoas. Por isso que é a proposta 1, ó, vacinação de 90%. Observe que é maior ou igual, então 90%. Talvez você esteja me perguntando isso. A proposta sim, Carlos, não seria melhor vacinar mais gente? É, mas tem maior custo. Eu quero garantir também o menor custo. E pelo estudo estatístico, basta atender a probabilidade de 5,9%, tá? Então, mais uma vez, é uma questão que você tem que pensar muito, mas qual é o detalhe decisivo, hein, gente? É a ineficácia. Você tem que calcular 50% dos 2% de X, que é como se não tivessem tomado a vacina. Retome essa questão, estou no WhatsApp, para qualquer dúvida adicional, 849-9953-6704. Grande abraço.